Prezados alunos da Faculdade Evangélica de Goianésia, sejam bem-vindos às aulas de Direito Constitucional do segundo bimestre 2020/1. Tema da aula: Processo Legislativo. O que é processo legislativo? Processo legislativo nós podemos definir como sendo o conjunto de atos tendentes à formação das espécies normativas primárias. E o que são espécies normativas primárias? Espécie normativa primária é toda norma que extrai o seu fundamento de validade diretamente da própria Constituição. Ou, em outros termos, a norma de feição constitucional, ou seja, prevista no próprio texto da Constituição e que inova primariamente a ordem jurídica. Algumas observações iniciais são importantes. O processo legislativo compreende a atividade típica do Poder Legislativo, qual seja, uma atividade legiferante. E essa atividade, ela é exercida com primazia pelo Poder Legislativo, o que significa dizer que inovar primariamente a ordem jurídica por meio do processo legislativo é uma tarefa que foi entregue pelo legislador constituinte com primazia ao Poder Legislativo. Ou seja, compete ao Poder Legislativo, tipicamente, inovar a ordem jurídica. Ocorre que você precisa compreender que essa primazia não significa, contudo, exclusividade. No nosso sistema jurídico, previsto na Constituição da República, nós temos algumas situações em que o Poder Executivo poderá, excepcionalmente, inovar a ordem jurídica por meio de um processo legislativo com uma metodologia própria. A exemplo das medidas provisórias. Nós precisamos analisar os conceitos de legislatura, sessão legislativa, recesso parlamentar e comissões. São alguns conceitos importantes para compreendermos as nuances do processo legislativo. O que é legislatura? Legislatura é o período de 4 anos correspondente atualmente aos mandatos dos chefes do Executivo e aos membros dos poderes legislativos, exceto senadores. Percebam, portanto, que legislatura compreende necessariamente um período de 4 anos. O que é sessão legislativa? Sessão legislativa é o período que vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. É um período que está referenciado no artigo 57 caput da Constituição da República. 2 observações se fazem necessárias no conceito de sessão legislativa. Primeira, a sessão legislativa, ela compreende 2 períodos, conforme dito inicialmente. 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Não são 2 sessões legislativas por ano. É uma sessão legislativa dividida, portanto, em 2 períodos. Segunda observação. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a sessão legislativa prevista no artigo 57 caput da Constituição da República não é um dispositivo de reprodução obrigatória nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios. Recesso parlamentar. O que é o recesso parlamentar? Recesso parlamentar é o período que está compreendido naquelas datas que não foram aludidas na sessão legislativa, ou seja, 18 a 31 de julho e 23 de dezembro a 1º de fevereiro de cada ano. Recesso parlamentar, portanto, é aquele período em que o Congresso Nacional, em âmbito federal, não está reunido ordinariamente em Brasília
para o exercício da atividade parlamentar típica. Perceba que se você compreende o que é sessão legislativa, automaticamente você compreende o que é recesso parlamentar. Conforme você percebeu, a sessão legislativa é o período determinado na Constituição em que o Congresso Nacional reúne-se ordinariamente em Brasília para o exercício da atividade parlamentar típica. O que são comissões? Comissões são órgãos internos do Poder Legislativo, cujas atribuições estão previstas ou na própria Constituição ou nos regimentos das respectivas casas. Mas essas atribuições, elas devem estar necessariamente relacionadas com a atividade parlamentar, quais sejam a atividade legislativa ou atividade fiscalizatória. A Constituição, conforme a doutrina, divide as constituições em 5 espécies. Nós temos a comissão temática, que é também chamada de comissão permanente. Nós temos a comissão especial ou temporária. Nós temos a comissão parlamentar de inquérito. Temos a comissão mista e temos a comissão representativa, que é aquela que funciona durante o recesso parlamentar. A comissão temática, que é a comissão permanente, ela tem previsão genérica no artigo 58, parágrafo 2º do texto constitucional. É aquela Constituição, conforme o próprio nome sugere, que ela é permanente. Ou seja, ela não vai ser dissolvida de uma legislatura para outra. Como exemplo, nós temos a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão, de Orçamento e Finanças. Nós temos também comissão especial ou temporária, que é a comissão que está definida no regimento interno, que é criada para um objetivo específico e que não seja a comissão parlamentar de inquérito. Nós temos, na sequência, comissão parlamentar de inquérito, as CPIs, previstas genericamente no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Você que pretende prestar algum concurso público e que está assistindo a essa aula, eu recomendo que você conheça a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre as CPIs. O Supremo Tribunal Federal tem uma extensa e vasta jurisprudência abordando esse tema. Nós temos a comissão mista, prevista também no regimento interno, que é formada por deputados e senadores. Temos algumas hipóteses constitucionais de comissão mista, mas também elas podem estar previstas nos regimentos internos das casas legislativas. E nós temos a comissão representativa, prevista no artigo 58, parágrafo 4º da Constituição, que é aquela comissão que vai funcionar durante o recesso parlamentar. O que é espécie normativa primária? A resposta a esta pergunta será dada no próximo vídeo. Até breve.